Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Banerjet aqui no YouTube. Chegou a hora de eu apresentar para vocês a M3300, uma impressora UV híbrida produzida pela JHF. Antes de eu apresentar para vocês os detalhes técnicos da M3300, é muito importante eu explicar um pouco da fábrica JHF. A JHF é pioneira em construção de máquina UV na China e foi a primeira também a usar a cabeça Kyocera para o segmento UV. E aí o que eles ganharam com isso? Eles conquistaram a exclusividade da melhor cabeça da Kyocera para esse tipo de segmento, que é a KJ4ARH. A JHF é uma empresa que tem ISO 9001, o ISO 13485, é uma empresa de alto nível, é a número 1 do mercado asiático em qualidade, em conceito, em certificação. Isso difere de todas as outras. Tanto que a JHF produz máquina OEM para alguns fabricantes japoneses. Claro que a gente não pode falar por conta de uma questão ética, no caso, tá? Mas para vocês entenderem onde está a JHF em comparativo às outras empresas que a gente tem já representação no Brasil. Nós temos um nível maior de excelência da construção mecânica do equipamento, também da construção eletrônica, é quase que uma obra de arte aprendida com os japoneses, com essa relação de produção OEM, e é uma máquina super estável. Quando você olha para esse equipamento, a robustez, o alinhamento, alguns desses detalhes eu vou mostrar para vocês em vídeos. Nós possuímos lá na JHF um CNC, umas máquinas CNC de grande porte, que fazem o alinhamento do chassi para que encaixe 100% a mesa. Tudo isso a gente tem uma construção mais sólida, mais alinhada. A gente quer dizer que o transporte, talvez a duração e o uso constante, 24 horas, não afeta esse tipo de equipamento, porque ele é construído para isso. Nós estamos falando de máquina industrial, para você ter longa data usando, né? A gente costuma fazer o ROI, retorno de investimento, baseado em 8 anos, mas a gente sabe que tem máquinas dessas rodando há mais de 10 anos com bastante perfeição, claro, com a manutenção adequada, né? A troca das cabeças e tudo mais. É importante a gente salientar os diferenciais desse equipamento. Começa pela cabeça de impressão, talvez seja algo muito único e diferente das outras que já tem aqui no mercado nacional, que é a cabeça Kyocera KJ4ARH. O que tem diferente nessa cabeça de impressão em relação às outras cabeças Kyocera? Essa cabeça inicialmente foi projetada para single pass, que é aquela tecnologia onde você imprime numa passada só para equipamentos industriais de alta velocidade. Então ela tem um desenho diferente, tecnologia diferente e o mais importante de tudo, ela consegue dispensar mais tinta do que as outras cabeças de impressão da Kyocera. Essa é uma cabeça também single channel. Cada cabeça coloca uma cor e não como as outras que são divididas. Então ela tem naturalmente 600 dpi, enquanto as outras têm 300 dpi por canal. O que na prática isso faz diferença? A gente já fez alguns testes e aconselho vocês fazerem o mesmo numa configuração semelhante de máquina com cabeça Kyocera, imprimindo aqui na M3300 2 passadas, 3 passadas ou 4 passadas, que seja fazer o mesmo comparativo em outra impressora. Qual o resultado que nós colhemos? Nós conseguimos muito mais cobertura de cor, menos chance ou quase zero de bending, e a gente tem uma qualidade muito melhor, com uma velocidade melhor. Então você, para conseguir essa cobertura, essa qualidade aqui, talvez você tenha que dobrar, né, a quantidade de passadas para conseguir isso num outro equipamento. Tratando que os dois têm o mesmo preço e a mesma quantidade de cabeça, a JHF vai estar sempre na frente. Não vai ter espaço para outra em questão de velocidade e cobertura. Convido vocês que são mais técnicos, virem aqui na nossa loja em São Paulo, também para fazer esse teste. Um segundo diferencial, tão importante quanto, é a questão da esteira aqui ser de borracha e não daquela tela que é mais
popular entre as impressoras desse patamar aqui. Então a gente já avança com esse diferencial, você tem aí uma qualidade do step melhor, você tem uma fixação melhor, uma oscilação menor dessa transição entre passadas, isso faz bastante diferença. E também a gente tem algumas barras, tanto na frente quanto na parte traseira, para poder pressionar alguns materiais caso você tenha aqueles materiais que causam um pouco de saliência, ficam um pouquinho elevados, com mais facilidade de pegar na cabeça de impressão. É um item que a gente vê às vezes até de maneira informal, as pessoas fazem outras impressoras com tubo e tudo aqui é nativo dessa impressora. Ela também vem com as duas esteiras, a traseira e a frontal, para ajudar você a imprimir materiais rígidos. Essa máquina tem 3,30 m de largura, vai imprimir 3,20 m. Você vai imprimir flexíveis e também rígidos. Uma impressora ótima para você imprimir aquele filme fininho, que o pessoal faz muito backlight, está muito em evidência na China. Esse é um equipamento perfeito para esse tipo de material. Terceiro diferencial, muitíssimo importante, é o sistema de controle dessa impressora. As outras impressoras compartilham de um sistema OEM, ou seja, as fábricas de placa eletrônica colocam o logo e eles usam nas impressoras deles. Ou seja, o próprio fabricante fica limitado a poder mexer, alterar, conquistar o máximo da máquina, extrair tudo que ele pode através de waveform, configuração, ICC, entre outras configurações pertinentes a uma máquina. Então você fica limitado. No caso da JHF, eles têm um desenvolvimento próprio para esse equipamento, com cabeças Kyocera, com essa interface super moderna, facilitada. Algumas coisas a gente escondeu da tela para facilitar o operador e não criar confusão. É uma máquina de fato industrial que tem inúmeros diferenciais e esse talvez seja um dos maiores dele. O software HIP, que é o que transforma as imagens na linguagem da máquina para que possa ser impresso, nós escolhemos o Caldeira. Então nós fizemos alguns testes com esse modelo Kyocera, o melhor resultado de cor, melhor desempenho de velocidade de HIP, com um cliente que é nível industrial, nível A. Então o Caldeira é o software que nós adotamos como RIF para essa impressora. A velocidade dessa máquina com 8 cabeças com duplo CMYK está em torno entre 60 e 150 metros quadrados por hora. Depende da configuração, depende da largura do material, da quantidade de passado e o resultado que você quer. A diferença é que essa máquina, em relação às outras do mesmo segmento, na mesma faixa de preço, é de fato mais rápida. Vocês podem vir e comprovar e fazer os testes aqui no nosso showroom. Esse também é um diferencial da gente ter o equipamento para que o cliente possa testar antes de poder fechar a sua compra, né? Por que comprar da Bannerjet? Por que comprar a JHF? Em primeiro passo, a JHF é de fato a máquina melhor que tem de estabilidade, de estrutura, de entrega, de velocidade, a um custo que não é mais alto do que os concorrentes. O segundo, por que da Bannerjet? Nós temos hoje 15 anos de experiência com importação e venda de equipamentos e eu, Marden, comecei minha vida em comunicação visual, já está em torno de 26 anos que eu trabalho, vivo disso, sou apaixonado por isso. E a gente consegue trazer um know-how muito grande, porque eu fui vocês no passado. A questão de equipamento, eu não acredito, né, que tenha empresa com essa estrutura hoje. A gente tem mais de 70 colaboradores, temos 18 técnicos, né, temos alguns que falam inglês, que foram treinados fora, que eu tirei de outras empresas. Nós temos um treinamento bastante rígido e a gente ampliou esse ano para que seja ainda mais profissional. Outra diferença importante, eu sou a cara da empresa, eu sou a pessoa que vai te dar a segurança que você precisa. Quem compra um equipamento desse, espera ao mínimo que ele trabalhe sem parar e que quando tenha problema, tenha com alguém para falar, alguém que possa resolver. A Bannerjet tem uma característica excelente de se dar muito bem com os clientes. Vocês podem notar por rede social o tanto que a gente mostra para vocês a recorrência, ou seja, o significado de um trabalho bem feito e sério. É muito comum você ver no mercado hoje empresas que tenham 2, 4, 5, 8, até 13 equipamentos Bannerjet dentro de uma só empresa. A gente construiu um ambiente de ganha-ganha
onde a gente dá acesso, mostra, convida para visitar a China, mostra as coisas que estão rolando por lá. Embora muita gente ainda tenha, né, um pouco de preconceito de que algo na China é isso ou aquilo, isso já acabou, essa objeção já foi embora. E hoje o nosso mercado é muito mais próximo do mercado chinês do que do mercado europeu, do mercado americano, que tem, eu não consigo ver muita relação daquele mercado com o nosso. Nós somos muito mais informais, somos terceiro mundo, emergentes, e a China está um nível acima, né, com muito mais velocidade e com acesso, que é o que a gente precisa por conta desse tamanho, né, de peso tributário que a gente tem nos nossos produtos. Então a Banerjet traz para vocês um acesso diferente, produtos melhores, rápidos, bons, que vão bater de frente hoje com os europeus, que alguns dos europeus, alguns dos americanos, talvez vocês não saibam, são fabricados na China e alguns japoneses são fabricados por essa empresa aqui. Então a gente passa para vocês o que vocês precisam, você não vai ter esses conflitos gigantes que precisa de ação judicial para resolver. Nós temos uma empresa super estruturada, com um showroom aqui na capital, são 5 lojas, Goiânia, São José do Rio Preto, Curitiba, Blumenau, e agora a gente vai expandir também pelo Nordeste, num ritmo mais tranquilo e cada vez mais sólido, que é o que a gente vem construindo por aí. Você gostou da M3300? Chama a gente, vamos conversar com os vendedores, vamos calcular o ROI, o retorno do seu investimento, vamos ver se essa máquina é para você. De repente a gente pode mostrar também outros equipamentos do nosso portfólio que possa agradar a sua empresa. Muito obrigado por assistirem o vídeo, qualquer dúvida podem comentar abaixo, sigam a gente, comente, mande para algum amigo, ajuda a gente nesse novo trabalho com essas máquinas de nível A para clientes high-end aqui no Brasil. Um abraço, até mais.